E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas que tem mais de 20 anos e cerca de mais ou menos mais de 9.000 cartas existentes nesse tanto de tempo. E é claro que no meio de tantas cartas sempre tem algumas cartas que se destacam, tanto por ser extremamente ruim ou muito roubadas. E então em 2004 dava início à primeira banlist do jogo, onde baniu cartas que até hoje apodrecem nessa banlist, como é o caso de Yatagarasu. Porém, existem cartas que conseguem sair da banlist ou porque ficam fracas demais ou porque sofrem uma errata. Porém, não é todas as cartas que enfraquecem depois de sair da banlist. Tem algumas que se tornam tão fortes que são banidas de novo. E tem até algumas que são desbanidas e banidas novamente pela terceira vez. E é sobre essas cartas que vamos falar hoje. Cartas que foram banidas, desbanidas e foram banidas de novo. Então, se você gosta desse tipo de assunto sobre Yu-Gi-Oh!, já deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos. O meu nome é Jelren e esse é meu canal. Release the brainstorm to make your motherfucking brain warm. A strange form, something kind of lyrical. Biggie the back. Primeiro vamos começar com uma carta que muitos jogadores da antiga vão reconhecer, que é o Heavy Storm, ou Tornados Pesados. Era uma carta bem simples que tinha o efeito de simplesmente destruir todas as cartas mágicas e armadilha no campo. Basicamente como o tornado destruía tudo, exceto os monstros. Bem, essa carta é bem forte, já que além de destruir as cartas do oponente, também destrói suas cartas, que pode parecer desvantajoso a princípio, mas em um deck certo, destruir suas cartas mágicas e armadilha pode trigar alguns outros efeitos e acabar lhe ajudando de alguma forma. Foi por isso que em setembro de 2010 essa carta foi banida pela primeira vez. Porém se passou um ano e em setembro de 2011, um ano depois dela ser banida basicamente, ela foi limitada a uma cópia, saindo assim da banlist. Porém, como eu tinha falado antes, essa carta é muito forte, e é claro que ela não passaria tanto tempo assim limitada a uma cópia. Então, 2 anos depois, em setembro de 2013, essa carta foi banida novamente e permanece assim até hoje. Agora vamos falar de uma carta que provavelmente foi uma das primeiras cartas a ser banida do jogo, que foi a Força Espelho, ou Miroforce. Para quem jogou Yu-Gi-Oh! Na infância, lembra que essa carta era muito usada, principalmente em decks de cartinha falsa. Essa carta tinha um efeito destruidor que quando seu oponente atacava, destruía todos os monstros em modo de ataque. Era uma carta para destruir a amizade, basicamente. Considerando na época, os primórdios do jogo, onde não era tão fácil assim invocar mais de um monstro, e tu basicamente só usava tua invocação normal, a invocação tributo, para poder encher o campo de monstro. Tu vai atacar e teu oponente destrói tudo. Demoraria quantos turnos para tu conseguir encher o campo de novo? 3, 4 turnos, ou talvez tu perderia o duelo antes de encher o campo de monstros. E foi por isso que em setembro de 2004, uma das primeiras banlists, essa carta foi banida. Mas ela não permaneceu banida por muito tempo, porque em abril de 2005 ela foi limitada a uma cópia. Mas, como eu tinha citado antes, em 2005 o jogo ainda era muito lento e essa carta era destruidora, literalmente. Então, não se passou nem sequer 5 meses e essa carta foi banida de novo na banlist de setembro de 2005. Porém, ela não permaneceu muito tempo banida de novo. Essa carta só ficou basicamente banida por mais ou menos uns 6, 7 meses, porque em abril de 2006 ela foi limitada a uma cópia. E depois de muito tempo, liberada 3 cópias. Assim, você pode usar hoje atualmente 3 cópias dessa carta. Porque essa carta não é tão destruidora hoje como era antigamente. Então Miroforce você pode usar sem preocupação. Mas cuidado para não perder seus amigos com ela. Maga da Fé. Você já deve ter ouvido falar dessa carta antigamente. Maga da Fé era um monstro de efeito flip, ou seja, você teve que colocar ele virado para baixo, esperar o oponente atacar para poder virar para cima, para poder ativar o seu efeito. E o seu efeito era pegar uma carta mágica no cemitério e adicionar para a mão. Essa carta pode parecer meio lenta hoje, mas devemos considerar que antigamente o jogo era também lento. Então, reciclar uma carta mágica no cemitério era algo muito vantajoso, e além disso servia como uma defesa. Devemos lembrar que muitas cartas mágicas que estão banidas hoje, antigamente era 3, uma cópia, e essa carta conseguia reciclar essa carta. A Maga da Fé era uma carta indispensável em decks metas daquela época, e foi por isso que em março de 2007 ela foi banida pela primeira vez. Mas, se tá nesse vídeo já sabe, né? Ela não ficou banida por muito tempo. Para falar a verdade, no mesmo ano, em setembro de 2007, ela foi limitada a uma cópia, mas viram que fizeram uma cagada.
pois essa carta continuava sendo forte e relevante. Foi por isso que em menos de 5 meses essa carta foi banida de novo, em março de 2008, e ficou banida por quase 6 anos. E apenas em janeiro de 2014 essa carta saiu da banlist, voltando a ser limitada a uma cópia. Anel da Destruição é uma carta que apareceu muito no anime, tipo, ela apareceu no primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! GX e em vários outros momentos na série de Yu-Gi-Oh! Mas essa carta, com um efeitozinho simples, era extremamente devastador, era comparável a uma força espelho na época, pois ela tinha o efeito de tu escolher um monstro do oponente no turno dele e destruir, então vocês dois levavam dano. Por exemplo, teu oponente tinha um dragão branco de olhos azuis e tu ativava ela, tu além de destruir o dragão branco de olhos azuis, uma carta muito forte, tanto tu quanto teu oponente levava 3.000 pontos de dano, é muito dano por uma simples armadilha. Foi por isso que em setembro de 2005 essa carta foi banida. Porém, não se passou nem sequer um ano, e então em setembro de 2006 essa carta foi limitada a uma cópia. Mas novamente, essa carta é forte, principalmente para a época. E então, um ano depois, em setembro de 2007, porra, essas banlists sempre são em setembro, né? Ela foi banida novamente. E ficou assim por 8 anos, recebeu uma errata. E em abril de 2015, ela saiu da banlist, sendo limitada a uma cópia. Agora vamos falar de uma carta que uma coisa muito engraçada aconteceu com ela. Eu estou falando da carta de equipamento Snatch Steel, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma carta de equipamento simples, ela tinha um efeito parecido com trocas de corações e outras cartas assim, que tu escolhia um monstro do oponente e controlava para tu. Só que no turno do oponente, enquanto tu tivesse monstro equipado, o oponente ganhava 1000 pontos de vida. Uma troca justa, tu roubava o monstro do oponente e ele ganhava 1000 pontos de vida. Era tipo como se fosse subornando o oponente. Porém essa carta tinha um problema, não um problema, mas sim uma qualidade que diferenciava essa carta do troca de corações, troca de cérebros, é que ela é uma carta de equipamento e fica no campo. Então, além de ser equipamento e poder ser buscável por cartas que buscam equipamento, coisa que troca de coração e troca de cérebros não tem, o simples fato dela ficar no campo, se você conseguisse voltar ela para a mão, ativava de novo e de novo e de novo, fazendo loops. E foi por isso que em setembro de 2006 ela foi banida. Mas resolveram dar uma chance para ela e em abril de 2007 resolveram limitar ela a uma cópia. E assim ela ficou no jogo de novo, só que como eu falei, essa carta é muito forte. Então no mesmo ano, em setembro, novamente setembro de 2007, essa carta foi banida. Só que se teve uma janela de mais ou menos 7 anos. E a Konami achou que seria uma boa ideia limitar essa carta a uma cópia, pensando que essa carta não causaria problema e estragos. E então em janeiro de 2015, essa carta foi limitada a uma cópia. E os jogadores na época entraram em uma loucura. Todo mundo fez decks para colocar essa carta, fazendo ela voltar para mão. E no contexto da época, onde existia vários deck meta, era roubar os Heavy Metafor, entre várias outras coisas. Então aconteceu uma banlist de emergência em menos de 2 meses que essa carta foi limitada a uma cópia para bani-la novamente, fazendo com que até hoje essa carta apodrecesse na banlist. Então, você já teve alguma carta sua que você usava no seu deck e essa carta foi banida? Comenta aqui embaixo. Eu me lembro que eu tinha um Maxi que eu comprei carinho por mais ou menos 50 reais e em menos de um mês o meu Maxi foi banido. Eu fiquei muito puto. Comente se isso já aconteceu com você. Claro, se você joga com cartas originais, não é todo mundo que joga, né? Então assista esse vídeo aqui depois de comentar alguma coisa. Então, eu sou o Jelry. Valeu, falou.